Brasília deveria estar vazia, deveria estar em silêncio. Estamos em pleno recesso parlamentar, aquela época do ano em que os corredores do poder ficam às escuras e os políticos somem. Mas, neste exato momento, o que vemos é o oposto. Luzes acesas, telefones tocando sem parar e uma movimentação de bastidor que sinaliza pânico. Pela primeira vez em muito tempo, o sistema está com medo. E o motivo tem nome, sobrenome e um valor que assusta qualquer trabalhador brasileiro. 9 milhões de reais. Você consegue imaginar o peso de um contrato milionário ligando a esposa do homem mais poderoso da República a um banco envolvido em escândalos? Isso deixou de ser fofoca de internet. Isso virou combustível para um incêndio que pode consumir a tal juristocracia que manda no Brasil. A oposição não esperou o carnaval. Senadores que antes ficavam em cima do muro agora estão pulando do barco. A Globo, que sempre blindou, agora expõe contradições. O que está acontecendo nos bastidores do caso Banco Master e Alexandre de Moraes é a tempestade perfeita que o Congresso tentou esconder, mas que nós vamos revelar agora. Sejam todos muito bem-vindos ao Escalada Patriota News. Aqui é o nosso bunker, o espaço onde a gente ignora a narrativa oficial e busca a verdade nua e crua. Se você cansou de ser enganado por manchetes bonitas que escondem a sujeira, eu já te faço um convite urgente. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho. A guerra pela informação é diária e você precisa estar armado com os fatos. Vamos juntos nessa escalada pela liberdade. Meus amigos, vamos direto ao ponto, porque a situação é gravíssima. Não é normal ver deputado e senador trabalhando em dezembro e janeiro. Quando o Congresso Nacional interrompe as férias, quando parlamentares saem de suas bases eleitorais ou cancelam viagens de lazer para assinar documentos e convocar coletivas de imprensa, é porque a casa caiu. É porque o cheiro de queimado já tomou conta da esplanada dos ministérios. E o foco desse incêndio é muito claro. Não estamos falando de briga por emenda parlamentar ou discussões sobre ideologia de gênero, que são importantes, mas não derrubam a República. Estamos falando da materialização de um escândalo financeiro que envolve a cúpula do Poder Judiciário. O alvo é o Supremo Tribunal Federal. Ou melhor, a figura centralizadora do ministro Alexandre de Moraes. Segundo as informações que sacudiram o país, a advogada Viviane Barci, esposa do ministro, tinha num contrato de 9 milhões de reais com o Banco Master. Vamos colocar os pés no chão e traduzir o que isso significa na vida real. 9 milhões. Isso é o orçamento anual de cidades inteiras no interior do Brasil. É dinheiro suficiente para erguer hospitais, reformar dezenas de escolas, asfaltar quilômetros de estradas. E todo esse montante estava, segundo as denúncias, sendo pago ou prometido a um único escritório de advocacia, o da mulher do ministro. Agora, eu pergunto a você, que trabalha de sol a sol, que paga seus impostos e luta para fechar as contas no fim do mês. Que tipo de serviço jurídico vale 9 milhões de reais? Será que a esposa do ministro descobriu uma tese jurídica mágica, revolucionária, que nenhum outro advogado do Brasil conhece? Será que ela trabalha 48 horas por dia sem dormir? Ou será que o que estava sendo comprado ali não era exatamente serviço, mas sim acesso, prestígio, influência? A suspeita que paira no ar, e que a oposição está usando como base para o pedido de CPI, é a de advocacia administrativa, tráfico de influência. É a suspeita de que o cargo público, a toga sagrada, estaria sendo usada para alavancar interesses privados. E isso, meus caros, se comprovado, é crime. Deveria dar cadeia para qualquer servidor público, do porteiro ao presidente. Mas o buraco é mais embaixo. As notícias não param por aí. Nós vimos relatos de jantares na mansão do banqueiro Daniel Vorcaro. Vimos notícias sobre o ministro Dias Toffoli viajando de carona no jatinho de um advogado ligado ao mesmo banco para assistir final de campeonato de futebol. Pare e pense. Isso é postura de juiz? Isso é postura de quem deve julgar com isenção? Ou isso é comportamento de sócio, de amigo íntimo? Essa promiscuidade entre quem julga e quem paga choca qualquer pessoa que tenha o mínimo de ética. É uma intimidade que ofende a moralidade pública. E foi exatamente esse choque de realidade que fez a oposição acordar. O deputado Cabo Gilberto, que assumiu a liderança da oposição, entendeu que não dava para esperar. Ele convocou coletiva em pleno recesso. A leitura política é uma só. Se deixarem a poeira baixar, se esperarem o povo se distrair com o carnaval, o sistema vai operar o abafa. Eles são especialistas nisso. Vão varrer a sujeira para debaixo do tapete persa do STF. A estratégia agora é manter a chama acesa. É aproveitar a indignação popular. Mas por que uma CPI e não um impeachment direto? Essa é a jogada de mestre que precisamos entender. Nós sabemos que o impeachment depende da vontade de um único homem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e seu sucessor provável, Davi Alcolumbre. O Alcolumbre funciona hoje como um dique de contenção.
Ele está sentado em cima de mais de 80 pedidos de impeachment há anos. Ele protege o STF porque tem seus próprios medos, seus próprios acordos. Ele blinda a corte da fúria popular. Mas a CPI? A CPI é diferente. Para instalar uma comissão parlamentar de inquérito, você não precisa que o presidente da casa queira. Você precisa de número. Você precisa de assinaturas. É um direito da minoria. Se tiver o número certo de deputados e senadores, a CPI tem que ser instalada. E é aí que o sistema treme. Porque uma vez que a CPI começa a rodar, ela ganha vida própria. Ela foge do controle dos caciques. Imaginem só o cenário. Uma CPI com poderes de investigação judicial. Quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico e telemático. Imaginem se o Congresso tiver acesso às contas do escritório da esposa de Alexandre de Moraes. Imaginem ver preto no branco. Quem pagou, quanto pagou, em que data pagou e, o mais importante, para onde esse dinheiro foi depois. Seria a exposição das vísceras de um sistema que opera na base da troca de favores. Seria, possivelmente, o fim da República como a conhecemos hoje e o nascimento de algo novo. É por isso que essa movimentação no recesso está tirando o sono de muita gente poderosa. Eles sabem que, se essa porta for aberta, não tem como fechar. E tem um detalhe crucial que muda todo o jogo político desta vez. Prestem atenção nisso. A adesão dos isentões. Estamos vendo senadores que não são da base bolsonarista, que não são de direita raiz, assinando e apoiando a investigação. O senador Alessandro Vieira, por exemplo. Ele muitas vezes vota com a esquerda, é um crítico do ex-presidente Bolsonaro. Mas até ele, que posa de defensor da moralidade, percebeu que a situação ficou insustentável. Quando você perde o apoio do centro, quando perde o apoio daqueles que ficavam em cima do muro, é porque o barco está afundando de verdade. O Alexandre de Moraes sempre posou de defensor da democracia, o baluarte contra o extremismo. Mas agora, essa narrativa colapsou. Ele está sendo visto pelo que os fatos indicam. Um agente político que pode estar usando a toga para proteger interesses familiares e de amigos banqueiros. A máscara caiu. E o que apareceu por baixo assustou até os aliados. A senadora Damares Alves também foi cirúrgica. Ela protocolou um novo pedido de impeachment já no primeiro dia do recesso, fundamentado na advocacia administrativa. A lei é clara. O funcionário público não pode patrocinar interesse privado perante a administração. E as denúncias dizem que Moraes teria ligado para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para interceder pelo Banco Master. O ministro nega? Claro que nega. Soltou notas dizendo que as reuniões eram institucionais. Mas aí acontece o impensável. A própria imprensa, a própria Rede Globo, começa a desmentir as versões dele. Quando a velha mídia, que sempre foi o escudo principal do STF, começa a soltar a mão do ministro em rede nacional, é um sinal de alerta vermelho piscando. Eles não querem afundar junto. A blindagem midiática rachou. O sistema sentiu cheiro de sangue. E na política, meus amigos, a regra da selva é implacável. Quando o predador se fere, a presa vira caçador. O escândalo do Banco Master tem todos os elementos para ser o túmulo da era da juristocracia. Tem dinheiro, tem poder, tem traição, tem luxo e tem a revolta do cidadão comum. É diferente de discutir filigranas jurídicas sobre o artigo tal da Constituição. Isso o povo acha confuso. Mas explicar que a mulher do juiz ganhou milhões do banco que o juiz ajudou? Isso todo mundo entende na hora. Isso gera uma revolta visceral no estômago. E é essa revolta que a oposição precisa capitalizar. Se a pressão nas redes sociais continuar, os deputados e senadores vão se sentir obrigados a assinar a CPI. Por quê? Porque eles têm medo da urna. 2026 está logo ali. Eles sabem que vai ser muito difícil pedir voto se tiverem ficado calados diante do maior escândalo do judiciário. O senador Magno Malta também está na briga, tentando interromper o recesso oficialmente. É difícil? Depende do Pacheco. Mas o simples fato de estarem fazendo esse barulho mantém o assunto vivo. A estratégia do sistema sempre foi apostar na memória curta do brasileiro. Eles acham que você vai esquecer depois do feriado, mas desta vez a indignação parece ser maior que o esquecimento. E não podemos esquecer o fator internacional. A pressão dos Estados Unidos, a lei Magnitsky, as possíveis sanções. O mundo está olhando para o Brasil e não vê mais um STF sagrado. Vê um judiciário politizado e, ao que tudo indica, enriquecido de forma suspeita. Isso é uma vergonha para o país, mas é uma oportunidade de limpeza. Se essa CPI do Banco Master sair, teremos um desfile de depoimentos histórico. Imaginem o dono do banco, Daniel Vorcaro, explicando cada centavo. Imaginem a esposa do ministro tendo que mostrar o trabalho jurídico, que valeu 9 milhões. Imaginem diretores do Banco Central relatando as pressões que sofreram.
Acabaria a narrativa de salvadores da pátria. Ficaria claro que são apenas mais um grupo de poder lutando por dinheiro. A reação do sistema será brutal, não tenham dúvidas. Eles vão oferecer cargos, liberar emendas, ameaçar com processos, usar a imprensa amiga para dizer que a CPI é um ataque às instituições. Vão jogar pesado porque é uma batalha de vida ou morte para eles. Se a caixa preta for aberta, ninguém sobra. Mas nós temos uma vantagem hoje que não tínhamos antes. Nós temos canais como este. Nós não dependemos mais do Jornal Nacional para nos dizer o que pensar. Nós temos a informação. O Davi Alcolumbre está numa sinuca de bico. Ele viu o inquérito. Ele sabe que a sujeira é grande. E ele sabe que, se continuar protegendo Moraes cegamente, pode ser arrastado junto pela correnteza. A lealdade política vai até onde o interesse permite. E o interesse dele agora pode ser se distanciar. O fato de o ministro Toffoli ter colocado tudo em sigilo novamente é a prova cabal do medo. Quem não deve, não teme. Se fosse tudo lícito, eles mostrariam os contratos com orgulho. Olha aqui, trabalho honesto. Mas eles trancam as 7 chaves. Por que será? A resposta é óbvia. E a nossa missão é não deixar esse assunto esfriar. A pressão tem que ser individual e constante. Marque seu deputado. Marque seu senador. Pergunte. Você já assinou a CPI do Master? Por que não? Eles têm que sentir o bafo da sociedade no pescoço. Enfrentar o Moraes é perigoso? Sim, Daniel Silveira e Roberto Jefferson pagaram caro, mas se formos milhões, eles não podem prender a todos nós. Estamos num momento de definição. Ou impomos limites a esse poder descontrolado, ou aceitamos que viramos uma ditadura de toga, onde a lei só vale para os inimigos e o dinheiro só vale para os amigos. O sistema é forte, rico e articulado, mas ele é podre. E coisas podres, mais cedo ou mais tarde, caem. A história mostra que quando o povo acorda e perde o medo, castelos de cartas desmoronam. O escândalo do Banco Master tem potencial para ser maior que o Petrolão, porque atinge quem deveria fiscalizar. Se o fiscal é corrupto, quem fiscaliza o fiscal? A CPI quer responder a isso. Não queremos vingança, queremos justiça. Queremos que a lei seja igual para o filho do Lula e para a esposa do Moraes. Ninguém está acima da lei. Essa é a base da república pela qual lutamos. A reunião dos parlamentares, a coleta de assinaturas, a pressão da sociedade, tudo isso é uma onda que está crescendo. Essa onda pode lavar a sujeira de Brasília. A CPI do Xandão não é sobre um homem, é sobre o resgate das nossas instituições. É sobre dizer que o Brasil não tem dono. Agora, eu quero ouvir você, que é a parte mais importante dessa engrenagem. Você acredita que a CPI vai sair do papel ou o sistema vai conseguir abafar mais essa? Você acha que o Congresso terá coragem de enfrentar o STF até o fim? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua opinião movimenta o algoritmo e mostra a nossa força. Se essa análise te trouxe clareza e te ajudou a entender a gravidade do momento, deixe o seu like e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp. O Brasil inteiro precisa saber que a reação começou. Se você ainda não faz parte do nosso exército de informação, inscreva-se no Escalada Patriota News e ative o sininho. Nós não vamos descansar enquanto a verdade não aparecer. Fiquem com Deus, força e honra. Até a próxima.